Se nós tomarmos a palavra de Deus como referência histórica, vamos perceber que Deus sempre esteve presente e altamente envolvido com as pessoas, com o povo e com o interesse de cada um sobre a face da terra. É um Deus presente, é um Deus que se envolve. Tanto que um dos seus nomes, um dos seus muitos nomes, é El Chamar, o Deus que presente está. Também chama-se Emanuel, o Deus conosco. É Deus presente o tempo inteiro. É muito lindo perceber que em cada momento, em cada circunstância da vida de pessoas que eram iguais a nós, homens simples, mulheres simples, pecadores como nós, mas pessoas que tinham o seu coração absolutamente entregue à fé, Deus no relacionamento com essas pessoas também se entrega e aparece e se envolve nos interesses e na salvação dessas pessoas. É muito lindo ver, por exemplo, Deus abrindo o mar para que o povo passasse a pés enxutos. É muito lindo ver que Deus conversou com José no fundo de um poço ou na frieza de uma prisão. É muito bonito ver Deus dizendo a Josué para que ele tenha bom ânimo, para que ele continue em frente. É muito lindo ver Débora ser usada por Deus quando todos os homens de uma nação fraquejaram e tremeram. Deus levanta uma mulher tão especial. É muito bonito ver Deus fechar a boca dos leões para Daniel sair ileso daquela cova. Ou mais lindo ainda, ver que o próprio Deus entrou na fornalha ardente e livrou os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, de serem queimados naquela fornalha. É muito mais lindo ainda saber que todas essas coisas e muito mais Ele está pronto para fazer por nós. Mas o que são esses milagres? O que são esses momentos tão especiais? O que significa? E aí eu faço aquela pergunta que os discípulos fazem em Marcos capítulo 4. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que significam tantos milagres? O que significa uma ação tão direta de envolvimento com as pessoas e com propósitos tão específicos? Quem é esse, afinal, a quem até o vento e o mar obedecem? A igreja do Senhor teve muitas experiências com Deus, mas creio que nenhuma foi tão significativa quanto a experiência narrada em Atos capítulo 2. Porque tanto no Velho Testamento quanto nos Evangelhos, Deus vem se revelando paulatinamente. No Novo Testamento, principalmente ali nos Evangelhos, Cristo diz muito claramente, em Marcos capítulo 2 e em outros trechos, mas ele diz: para que vocês saibam que eu sou o Senhor, levanta-te e anda. Quando ele se depara com aquele rapaz paralítico, que é posto no lugar onde ele estava pelo telhado, e aí ele olha para aquele jovem paralítico e diz: teus pecados estão perdoados. E as pessoas duvidam dele, e ele diz: para que vocês saibam quem eu sou, eu digo, levante-se e anda. Naquela parte da palavra, para mim, ele está dizendo assim: estou fazendo você andar, meu querido, não é porque você precise andar. Eu estou recuperando a força de suas pernas, não é porque você precise disso aí, não. Porque a melhor coisa que eu fiz
já fiz sem que você saiba. Perdoei seus pecados. Agora, para que todos os que estão aqui saibam quem eu sou, ele diz: levante-se e ande. E aquele rapaz levantou-se e saiu andando. Muitos milagres aconteceram assim, pela mão de Jesus, pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus, pela ação do Pai e do Filho no Velho e no Novo Testamento. Mas o propósito está nesse trecho, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Porque o foco da relação com Deus não está em abrir mares, não está em fechar a boca de leões, não está em apagar fornalhas. O foco do Senhor Jesus não está em fazer mortos se levantarem. O foco do Senhor Jesus não está em fazer paralíticos andarem. O foco do Senhor Jesus não é a sua prosperidade financeira. O foco do Senhor Jesus não é seu apartamento novo. Não é você entrar no doutorado, não é você passar no vestibular, não é você arrumar marido. O foco do Senhor Jesus é a salvação da sua alma por toda a eternidade. E por isso, e somente por isso, ele se deu ao trabalho de revelar-se por meio de milagres e maravilhas, para que nós soubéssemos quem é ele. Mas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, algo diferente vai acontecer. É uma transferência de poder jamais vista, jamais presenciada e jamais repetida. É quando o Senhor transfere o seu poder para a igreja. Ali no famoso dia de Pentecostes, onde as pessoas valorizam muito o falar em línguas, o derramamento dos dons, porque na realidade o Senhor estava fazendo, era transferindo para a igreja a autoridade, o poder de ser filhos de Deus. Naquele dia algo maravilhoso aconteceu. A profecia de Joel, lá do Velho Testamento, 600 anos antes de Cristo nascer, estava agora se cumprindo. E Pedro repete isso na sua pregação, dizendo: ei, nós não estamos bêbados, são apenas 9 horas da manhã, nós não estamos bêbados. Nós estamos aqui apresentando mais uma das maravilhas do Senhor, porque hoje se cumpre a promessa feita pelo profeta Joel, de que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. E aquele era o dia em que isso estava acontecendo. A igreja estava recebendo o Espírito Santo de Deus e sendo transformada definitivamente no corpo de Cristo aqui na terra. E estava sendo modificada e recebendo ali a autoridade sobre todas as coisas, não para manifestar milagres, nem dons, nem maravilhas, mas para alcançar a salvação e levar adiante a salvação que havia recebido de Cristo. Esse era o propósito. Mas o que nós queremos hoje aqui é entender como essa igreja começou e o que podemos aprender dessa igreja para os nossos dias, para a nossa vida. Então quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, ou a ligá-la, em Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Depois de haver todo aquele estrondo e as línguas como que de fogo descerem sobre os apóstolos, depois de eles falarem e cada um dos ouvintes ouvir aquilo ali em sua própria língua, depois que Pedro levantou-se e discursou firmemente, dizendo àqueles israelitas: vocês juntamente com os homens maus puseram o Senhor Jesus na cruz e vocês o mataram. Depois que aqueles homens temeram e tremeram diante de Deus, a palavra diz que naquele dia se converteram 3.000 pessoas. E a partir do versículo 42, ele começa a narrar
como a igreja do Senhor passou a se comportar desde então. E ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Naquele dia, algo tremendo tinha acontecido. Imagino que quem participou, quem viu as línguas de fogo descerem sobre aqueles homens, quem viu aqueles homens se levantarem e falarem em línguas que os incrédulos não podiam compreender, mas cada um dos crentes entendia na sua própria língua. Quem viu e ouviu o discurso de Pedro deve ter passado muitos dias fascinado com tudo o que tinha acontecido ali. Deve com certeza ter sido uma experiência maravilhosa. Tamanha a maravilha que 3.000 pessoas se converteram num dia só. Creio que nenhum dos grandes evangelistas do nosso tempo conseguiu tamanha façanha. Mas aí Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, começa a discorrer sobre o comportamento dessas pessoas a partir de então. E a primeira coisa que ele dá conta dessas pessoas é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Queridos, a primeira grande característica da igreja primitiva, da igreja que é modelo para as nossas vidas, é a dedicação ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Que ensino dos apóstolos? O que nos resta dos ensinos dos apóstolos? Palavra de Deus. Aquela comunidade de fé, apesar de ter visto algo tão maravilhoso, não tentava repetir aquela experiência, mas tentava agora conhecer a plenitude do Deus que havia feito aquelas maravilhas. Não estava preso a uma experiência passada que sabia se não ia se repetir mais. Não estava preso ao falar em línguas, ao profetizar ou a qualquer outra coisa. Mas aquelas pessoas estavam completamente entregues ao fruto que foi produzido no coração delas, a transformação que se realizou no coração delas. E assim eles queriam conhecer mais desse Deus, por meio da doutrina que os apóstolos ensinavam, por meio da comunhão que se instalava e que necessariamente devia se instalar entre a nova igreja. Aqui a primeira característica, a primeira grande característica da igreja do Senhor é buscar conhecê-lo por meio da doutrina dos apóstolos. Buscar conhecer a sua doutrina, buscar conhecer a sua palavra, buscar conhecê-lo na única e verdadeira fonte que existe. Em Hebreus, essa palavra é descrita como viva e eficaz. E eu creio que a única interpretação plausível para entender a palavra como viva e eficaz é entender que ela é a própria manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque senão essa palavra não teria poder de nos transformar, não teria poder de nos guiar, não teria poder de nos curar, não teria poder de nos dar a salvação, não poderia ter o poder de fazer com que seres incrédulos se tornassem crentes fervorosos e mudassem todo o caminho de sua vida. Essa não é uma palavra de filosofia, essa não é uma palavra de ciência, essa é uma palavra de Deus, palavra viva e eficaz, penetrante como espada de dois gumes, que vai até o limite da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e que está apta para discernir os desejos e vontades do nosso coração.
essa não é uma palavra qualquer, é a palavra que guia a igreja. E eu lamento muito que a igreja não tenha se dedicado a essa palavra. É por causa do esquecimento desse ponto aqui, dessa primeira grande característica da nova igreja, da igreja que está nascendo no sopro do Espírito, no fogo do Espírito. É por causa do esquecimento disso aqui que a igreja tem se transformado numa grande Babel, numa nova Babel, cheia de confusões, cheia de pessoas que dão muito mais ênfase às experiências do que à palavra, cheia de pessoas que distorcem a palavra para angariar dinheiro, ou mesmo para fazer a sua vontade acontecer, ou pior ainda, para justificar os seus próprios erros, ou simplesmente para nada. Porque às vezes eu fico olhando o que é que alguém tinha em mente quando inventou a unção do braço crescente. Eu ficava olhando assim, sabia que tinha isso? Não, há uns 10 anos atrás tinha essa munganga aqui em João Pessoa. Aí o povo dizia, não, o pastor fulano tem a unção de fazer o braço crescer. Eu digo, para que eu quero ficar aleijado? A história de um braço crescer, a unção do dente de ouro. Não, meu filho, Deus me deu uns dentes maravilhosos, eu quero. E você não crê não, meu irmão, que Deus pode lhe dar um dente de ouro? Eu creio, meu irmão, eu creio que se Deus quiser, Ele não me dá um dente só não, Ele me dá a chapa toda de ouro. Mas eu não vejo propósito, eu não vejo base bíblica para isso. Mas, meu irmão, e tudo precisa de base bíblica? Lógico. É aqui que eu conheço a vontade de Deus. É aqui que eu conheço o próprio Deus. É aqui que eu sei o que Ele faz e o que Ele não faz. É aqui na sua palavra que eu entendo o que é que procede de Deus e o que é que procede do maligno. E a unção de um riso, o que é que você diz? Olha, eu digo que de Deus não procede, porque não existe. E a unção disso ou daquilo, meu irmão, entenda, unção é para, não de. Unção é para glorificar o Senhor Jesus. Unção é para testemunhar do Senhor Jesus. Unção é para fazer a vontade do Senhor Jesus. Unção é para nos capacitar a agir em favor do seu reino. O grande problema é que esquecemos de conhecer a palavra de Deus e criamos mungangas e histórias inconvenientes e gastamos tempos em discussões fúteis e gastamos tempo em uma falsa relação com Deus, partilhada apenas por experiências que nós não sabemos se são psicológicas, se são divinas ou até mesmo se são diabólicas. Porque só é possível saber isso por meio da palavra de Deus. Por isso que a primeira característica, a primeira ação da igreja nascida do Espírito Santo é dedicar-se à doutrina, ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A comunhão em que sentido? No sentido de que, no momento em que as pessoas se baseiam em uma só doutrina, em uma só palavra, e que buscam a verdade nessas escrituras, elas estarão irmanadas por essa escritura, porque não só se chamarão de irmãos, mas serão de fato irmãos. Porque não há sentido em ser irmãos se o meu Jesus é Jesus de salvação e o seu Jesus é Jesus de prosperidade. Não há sentido em ser irmãos se é o fruto do Espírito que habita em mim e se é o dom do Espírito a única coisa que lhe interessa. Assim não há irmandade, mas a irmandade há num só pensamento, num só espírito, num só batismo, numa só presença de Deus. A comunhão aqui, em grego, é engraçado porque o que nós
traduzimos como e, esse verbo, essa conjunção de ligação, em grego ele é um aditivo. E aqui ele é ensino e comunhão, praticamente ligados como uma coisa só. Essa igreja nasce unida fortemente pelo laço do ensino dos apóstolos. E essa é a grande necessidade que nós temos, de conhecer o ensino dos apóstolos e nos entregar a ele. Ao partir do pão e as orações, ele continua, trazendo aqui uma ideia de unidade em torno das Escrituras muito profunda. Porque quando ele diz que se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e as orações, tudo isso dentro de uma mesma frase, ele está falando aqui da forma como a palavra de Deus exercia influência sobre aquelas pessoas, da forma como a palavra de Deus unia aquelas pessoas, não só em termos espirituais, mas também em termos materiais. Porque essas pessoas estavam ali se dedicando ao ensino dos apóstolos e à comunhão, por meio do estudo da palavra, por meio do entendimento de quem é Deus, por meio da busca desse conhecimento mais pleno, aquilo que Pedro chama de pleno conhecimento de Cristo, lá em sua segunda carta. Mas também o partir do pão, ou seja, a divisão do alimento, o compartilhar dentro de casa, o viver em comunhão com os irmãos, o trazer para dentro de casa o meu irmão, compartilhar daquilo que tenho com o outro, e não a vida isolada, não a vida distante, não a vida que se nega a receber os outros, mas a vida hospitaleira que Paulo tanto fala nas suas duas cartas aos Coríntios, mas na postura hospitaleira do irmão cristão, partir do pão. Partir do pão é receber em minha casa e compartilhar não só o pão, mas também as minhas orações. Essa primeira frase é muito profunda. Lucas mostra aqui a unidade da igreja que está nascendo debaixo do fogo do Espírito. E quando, lamentavelmente, não se estuda essa palavra, a única coisa que sobra do fogo do Espírito é o chamado reteté. E vai para lá e marcha e pisa e não sei o que, e grita, mas não vive a unidade plena que é estabelecida por meio das Escrituras, por meio do ensino dos apóstolos, por meio da vida de compartilhar, não só o espiritual, mas também o material. A igreja nasce debaixo do fogo do Espírito, mas nasce sob a direção da palavra do Espírito. Ela não nasce à toa, ela não nasce solta, ela não nasce livre em si. Mas a liberdade verdadeira é aquilo que Paulo chama de ser escravo de Cristo. É sendo escravo de Cristo que nos tornamos verdadeiramente livres. Nos tornamos livres do pecado, livres do mal, nos tornamos livres de nós mesmos, da nossa carne, das nossas ambições, nos tornamos livres de muitas coisas, mas jamais livres do Senhor, porque essa é a prisão a qual voluntariamente nos entregamos e dizemos: sim, Senhor, em tuas algemas eu quero estar preso, em tuas grades eu quero estar preso, em teus grilhões eu quero estar preso, porque eu sei que é o melhor lugar para a minha vida. E aqui é o que Lucas está nos mostrando. A partir da vida da igreja, ele está nos mostrando quem é essa nova igreja. É uma igreja que se ama ao ponto de dividir o pão, de dividir as suas orações, de viver em comunidade, mas é sobretudo uma igreja guiada pela palavra do Deus santo e verdadeiro, pelo ensino dos apóstolos, que garante a unidade deste povo. Em segundo lugar, ele fala que todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A palavra temor
não pode ser confundida com medo. Não pode ser confundida com a ideia do medo que nós temos, por exemplo, de um assaltante ou de uma alma penada, né? Que tem muita gente que tem muito medo de alma penada. Não se trata de medo como aquele medo que impõe terror ou distância. O temor a Deus é exatamente o contrário do medo a que nós nos referimos. Porque quando você tem medo de alguma coisa, você quer manter distância. Minha mulher, por exemplo, morre de medo de rã. Não sei porquê, umas bichinhas tão geladinhas, tão gostosinhas de pegar. E ela não suporta. Uma vez eu estava na sala, rapaz, e ela estava no banheiro, mas ela deu um grito dentro do banheiro que eu joguei computador, livro para cima, saí correndo, digo, a mulher está morrendo. Quando chegou lá era uma rãzinha. Eu digo, minha filha, você me mata do coração desse jeito. Vai ser o único homem que vai morrer por causa de uma rã, vai ser eu. Vou morrer do coração por causa de uma rã. Mas o medo nos faz afastar. Quando minha esposa vê uma rã, ela quer ficar longe dela. Mas o temor a Deus é justamente o contrário. O temor a Deus é o medo de nos distanciar de Deus. O temor a Deus é a certeza de que se eu sair debaixo da poderosa mão de Deus, eu estarei em péssima situação. Eu estarei muito mal. Quando Lucas relata aqui que essa nova igreja estava cheia de temor, era uma igreja que estava cheia da consciência que Deus é o melhor lugar, Deus é a melhor situação, Deus é a melhor opção, que Deus é a única forma de viver em segurança. O temor a Deus não é medo de Deus, mas é medo de ficar longe de Deus. E essa igreja estava repleta dessa consciência, da consciência de que ficar longe de Deus não vale a pena. Dessa maneira, muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Eram realizados maravilhas e sinais diante deles. Talvez para que não esquecêssemos, talvez para que não deixássemos de nos lembrar do quanto Deus é maravilhoso, porque essa é uma tendência que infelizmente temos. Quando o povo vagava no deserto, todos os dias descia o maná e eles se alimentavam de um alimento que eles não haviam plantado, não haviam comprado no supermercado, não haviam ido buscar em outras terras. Todos os dias aquele povo era alimentado por Deus. Aquele povo viu as sandálias crescerem nos pés de suas crianças. Aquele povo viu as suas roupas não se estragarem por longos 40 anos em um deserto. Aquele povo via todas as noites uma coluna de fogo se formar para que eles não morressem no frio do deserto. Aquele povo viu também uma nuvem se colocar sobre eles, para que o sol não os tostasse, não os fizesse enfraquecer e não os fizesse adoecer. Aquele povo via a presença de Deus em todos os momentos. Mas na primeira oportunidade que eles tiveram, eles fizeram um bezerro de ouro e foram adorá-lo. Aqui os sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos para que a igreja mantivesse em mente que Deus é esse. Que Deus é esse que está aqui. Para que as pessoas não perdessem o temor, ou seja, para que as pessoas não perdessem a consciência de que precisam estar perto de Deus, perto da santidade de Deus. Os prodígios e maravilhas, os sinais e maravilhas continuam acontecendo. Mas que sinais e maravilhas? Será que eles cessaram? Será que Deus parou de fazer milagres? Será que o Senhor parou de se envolver e de fazer coisas maravilhosas como Ele fazia? Eu não creio. Talvez Deus tenha parado por razões que só Ele sabe, mas que teologicamente nós podemos dizer por não haver mais nenhuma necessidade nesse tipo,
Deus talvez tenha parado de fazer milagres como fazer o mar se abrir, como fazer homens andarem sobre as águas, ou milagres desse tipo. Mas o Senhor continua operando no meio do seu povo. O Senhor continua presente. O Senhor continua vivo. O Senhor continua se importando com as nossas orações. Olha para a tua própria vida. Olha para o maná que o Senhor já colocou hoje na tua mesa, pelo menos 2 ou 3 vezes. Olha para as pessoas ao teu redor e vê se você não é um milagre do Espírito Santo, vê se você não é um milagre de Deus. Olha a tua disposição em estar aqui numa quarta-feira à noite, podendo estar em qualquer outro lugar mais confortável, e vê se isso não é um milagre do Senhor. Olha para dentro de você e se questiona sobre como o Senhor já te transformou e vê se Deus não continua agindo. O fato é que definitivamente nós não precisamos mais ver com os nossos olhos. Nós não precisamos mais tocar com nossas mãos. Tomé já fez isso. Nós precisamos apenas viver pela fé e pelo temor, pela certeza de que sem Deus a nossa jornada não vale a pena. Se a primeira lição que essa história nos dá é que a palavra, o conhecimento da palavra provoca unidade perfeita. Agora entendemos também que o temor a Deus nos faz reconhecer as suas atitudes em cada uma das coisas. Podemos ver Deus no nosso vizinho, mesmo naquele que bebe, naquele que fuma e naquele que te perturba. Podemos ver Deus na pessoa que te persegue no trabalho. Podemos ver Deus na flor crescendo. Podemos ver Deus no cantar dos passarinhos ou no louvor da igreja. Podemos ver Deus em todos os lugares, desde que nós entendamos que Ele é o melhor lugar para se estar. Mas pastor, como eu posso ver Deus naquele homem que me persegue? Como posso ver Deus na pessoa que me ofendeu tanto? Posso ver Deus naquelas pessoas, porque talvez tenha sido assim que Deus tenha me visto um dia. Como alguém que o ofendia, como alguém que o negava, como alguém que o desrespeitava. Eu posso ver Deus em quem me persegue, porque um dia eu fui perseguidor de Cristo, simplesmente por não acreditar nele. Eu posso ver Deus em quem me maltrata, porque um dia eu preguei o meu Senhor lá naquela cruz. Eu posso ver Deus nas situações difíceis, porque um dia o seu filho morreu por mim naquela cruz. Em todas as coisas eu posso ver Deus. Em tudo eu posso entender que Ele ali está. E eu posso decidir se continuarei junto a Ele ou se escolherei os meus próprios caminhos. Mas o salmista Davi nos ensina: Pai, mostra se há em mim algum caminho mau. E se houver, Senhor, me guia pelo caminho da eternidade. Porque é no caminho da eternidade que eu enxergo a Deus. É no caminho da eternidade que eu me encho de temor e vejo que em Deus eu estou bem. Meus queridos, me encher de temor é saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Me encher de temor é ter a certeza de que se eu fizer aquilo que Deus me manda, andarei pelos melhores caminhos. Me encher de temor é obedecer às Escrituras, é obedecer o ensino dos apóstolos. Me encher de temor é entender que entre mim
E a palavra de Deus, a palavra sempre terá razão, ainda que ela seja contrária à minha vontade. Me encher de temor é perdoar o imperdoável. Me encher de temor é amar aquele que ninguém mais consegue amar. Me encher de temor é imitar a Deus em todas as circunstâncias. Me encher de temor é pelo menos tentar agir com os outros da mesma maneira que ele agiu comigo. Me encher de temor é ter a certeza de que sem ele não vale a pena continuar. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Porque nós queremos ver mares abrindo-se. Porque nós queremos ver leões com a boca fechada. Porque nós queremos ver raios descendo do céu ou água brotando das rochas. Porque nós queremos ver homens que não queimam dentro de uma fornalha. Porque nós queremos ver coisas desse tipo e nos recusamos a ver a transformação que Deus faz nas pessoas? Porque não queremos ver que o maior milagre é perdoar aquele que nos ofendeu, que o maior milagre é amar aquele que não nos ama, que o maior milagre é olhar para trás e esquecer de um passado ceboso e ir adiante, num futuro que só Deus sabe o que vai acontecer, e num futuro que nós mesmos podemos escrever ao lado de Deus. Por que é que eu tenho que estar preso lá atrás? Por que é que eu tenho que olhar como Tomé olhou? Por que é que eu tenho que escrever a história de minha vida baseado em experiências fantásticas, quando Deus está me oferecendo algo muito mais profundo, algo muito mais realista, algo muito melhor para a minha vida, que são os seus caminhos, que é a sua palavra, que é a sua graça, a sua benevolência? Que tipo de trocas eu estou querendo fazer? Que tipo de trocas eu estou querendo fazer? Judas viu o filho da viúva de Naim levantar-se. Judas viu Lázaro sair do túmulo depois de 3 dias morto. Judas viu milagres e maravilhas do Senhor. Judas viu dezenas de pessoas sendo curadas, aleijados andando, cegos vendo. Judas viu o homem com o braço ressequido voltar a ter força. Judas viu a mulher com o veio de sangue parar a sua hemorragia imediatamente. Judas viu aquele homem que há 34 anos esperava às margens do tanque de Siloé, porque não conseguia se mover. Ele viu ele se levantar e andar. Judas viu muitas coisas lindas, mas ele não quis se encher de temor. Ele não entendeu que o melhor de Cristo estava no que Ele colocou dentro de nós e não naquilo que nossos olhos podiam ver. É esse o sentido da igreja primitiva. O temor que habitava na igreja primitiva parece ter desaparecido em larga escala da igreja dos nossos tempos. Um temor de reverência, um temor de entender quem é Deus, um temor que nos faz trocar qualquer experiência pela presença real de um Deus que fala. É quando tememos a Deus que sabemos que os sofrimentos do presente tempo não são para ser comparados com a glória que está por vir. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha que coisa tremenda aqui, a terceira atitude da igreja. Além de estarem unidos pelo ensino dos apóstolos, além de temerem ao Senhor da maneira mais linda e mais profunda,
Agora eles dizem que os que criam, não qualquer um, não qualquer pessoa, mas aquelas pessoas específicas, aquelas pessoas que criam, aquelas pessoas que tinham sido verdadeiramente tocadas pelo Espírito Santo, aquelas pessoas a quem o Senhor deu o poder de serem chamadas filhos de Deus, a essas pessoas mantinham-se unidas e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não se preocupem, eu não vou dizer que você tem que vender todas as suas coisas para dar para os pobres. Pode aliviar seu coração, mas eu vou dizer que como igreja nós temos que cuidar dos necessitados. Eu quero dizer que como igreja nós temos que olhar que muitas vezes, na maioria do tempo, nós temos muito mais do que realmente precisamos para viver. Eu quero dizer que muitas vezes, e na maioria dos tempos, nós poderíamos ajudar às necessidades e não fazemos. Eu quero dizer que a obrigação da igreja é levantar-se e distribuir, não as suas sobras, mas os seus excessos. Quero dizer que aqueles que creem sabem que o que temos não é nosso, mas que o que temos pertence ao Senhor. Pessoas andam na nossa comunidade com muita dificuldade. Pessoas andam na nossa comunidade com muitos tipos de necessidades diferentes. Mas não só na nossa comunidade, mas de maneira geral, nas ruas, encontramos pessoas que necessitam tanto. Os nossos vizinhos, o trabalho e o que temos feito como igreja. A igreja primitiva vendia suas propriedades e seus bens e distribuía a cada um, não conforme o que havia entregue, mas conforme aquilo que conforme a necessidade de cada um. Uma igreja generosa, uma igreja que não tem medo de se doar, uma igreja que não troca a bênção de Deus pelo materialismo fanático que nos afasta da vontade do Pai. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Esses versos 46 e 47 me chamam a atenção de uma maneira muito especial. Principalmente a última frase, quando ele diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Era uma igreja atraente. Era uma igreja que as pessoas olhavam e diziam, eu quero estar com aquele povo, eu quero viver como aquele povo, eu quero andar com aquele povo, porque aquele povo reflete a presença de Deus. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Reuniam-se no pátio porque não eram bem-vindos no templo. Porque o templo judaico não era lugar para essa nova igreja. Mas todos os dias eles iam lá para frente. Todos os dias eles partiam o pão em sua casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Volto a dizer, era uma igreja generosa, mas era sobretudo uma igreja atrativa. Uma igreja que se amava de tal maneira que as pessoas que estavam de fora diziam, eu quero estar junto. Porque a última frase sobre essa igreja é, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
O testemunho dessa igreja era tão forte, tão lindo. O testemunho dessa igreja era tão vivo, tão eficaz, que todos os dias o Senhor salvava pessoas por meio deles. Essa igreja ainda vivia um paradigma da beleza interior. E vivia com tanta força essa beleza interior que não dependia de ações evangelísticas externas. As pessoas que viam a forma como os membros daquela igreja viviam, se aproximavam e queriam viver da mesma forma. E a igreja, como já foi dito muitas vezes, a igreja somos nós. Somos nós o reflexo de Cristo. Somos nós que devemos ser atrativos. Somos nós que devemos encantar o mundo com a vida que levamos. Ao testemunhar do Senhor, não com suas palavras, mas com sua forma de viver, no trabalho, na escola, onde quer que você andar, você aproximará ou afastará pessoas do Senhor. O fato é que esta igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja que não tinha nem sequer um lugar para se reunir, mas se reunia no pátio do templo. A igreja que partia o pão de casa em casa. A igreja simples, que cuidava dos seus necessitados. Essa igreja contava com a simpatia de todas as pessoas. Por que nós perdemos a simpatia de todas as pessoas? Porque esquecemos, talvez, do primeiro de todos os pontos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aquela igreja tem muito a nos ensinar a viver para Cristo e em Cristo, nos ensinar a entrega verdadeira, nos ensinar a sermos, de fato, a igreja do Senhor, que conta com a simpatia de todas as pessoas. Isso não vai depender da cidade viva, vai depender de você. Isso não é para a cidade viva, é para o reino de Deus. Eu não estou falando aqui de igreja enquanto instituição. Eu estou falando aqui da igreja que nós formamos com todos os salvos do mundo. Eu estou falando aqui da memória dessas pessoas, desses anônimos que viram Pentecostes. Eu estou falando aqui da memória dos salvos que entregaram suas vidas nos coliseus romanos. Eu estou falando aqui dos cristãos que ao longo da história não hesitaram em morrer pela causa do Evangelho. Eu estou falando aqui de uma igreja que, assim como o seu fundador e redentor, teve a ousadia de entregar o seu próprio sangue para que Cristo continuasse vivendo e vivendo nela, para ela e a partir dela. Eu estou falando de nós, não como pastor e ovelhas, porque todos nós aqui somos ovelhas. Estou falando de nós como discípulos. Estou falando de uma igreja que precisa reconquistar o mundo, a atenção do mundo. Estou falando de uma igreja que precisa ser ombro amigo, que precisa chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, que
precisa amar, que precisa se entregar. Eu estou falando daquilo que o apóstolo João nos ensinava, que é impossível amar a Deus a quem não vemos, sem amar o irmão que está ao nosso lado. É dessa igreja que eu estou falando. É dessa igreja que não tem nada a ver com aquele lugar ali, nem com esse lugar aqui, mas que tem a ver com nossos corações, com a nossa fé, com a nossa vontade de nos tornarmos aquilo que o Senhor nos criou para ser. É dessa igreja que eu estou falando, da igreja que habita em você, porque foi isso que aconteceu naquele dia. Desceram línguas como que de fogo e pararam sobre aqueles homens, e cada um falava coisas maravilhosas em nome do Cristo, em nome do Senhor. E todos os demais ouviam, cada um na sua própria língua, e se maravilharam, e se encantaram, e temeram a Deus, e transformaram suas vidas, e passaram a viver como a igreja santa, como imagem de Deus.